Olá pessoal, vamos para mais uma aula e nessa aula nós vamos iniciar o nosso conteúdo do capítulo 4. Vamos falar sobre renascimento cultural e científico. E aí eu vou explicar para vocês de uma forma bem resumida e também de uma forma bem simples para que vocês possam compreender. E também a gente vai ver parte do capítulo, não vamos falar sobre o capítulo todo para que vocês possam compreender. Então a primeira coisa que nós vamos lembrar quando se fala de renascimento, vai renascer na sociedade europeia novos pensamentos. Então esse termo renascer significa renascimento de novas ideias que vão surgir. Ideias no âmbito cultural, ideias no âmbito científico. Então o início do capítulo de vocês vem trazendo aí a reflexão de um grande pensador dessa época, que foi Leonardo da Vinci. E aí vocês depois vão estar fazendo a leitura. Essas duas primeiras páginas basicamente vem trazendo a biografia sobre ele. E ele foi um dos pensadores que mais influenciou essa época, que mais influenciou o renascimento científico e cultural. E aí, a primeira coisa que nós vamos entender, esse renascimento ele vai surgir aonde? Toda essa mudança que vai acontecer, ela vai estar voltada para o continente europeu, só que o renascimento ele vai surgir na Península Itálica. Mas quando isso vai acontecer? Aí vocês vão voltar a lembrar do período do feudalismo. O sistema feudal teve o fim definitivo no século XIV para o século XV. No século XV, os estados europeus, eles participaram das grandes navegações, que foi quando eles vieram para o continente americano, né, por meio das caravanas, eles descobriram um novo território. E aí, quando eles descobriram esse novo território, eles começaram a desenvolver uma economia. Começaram a encontrar riquezas aqui na América e essas riquezas eles começaram a levar para a Europa e aí ocorreu a colonização do território americano e, consequentemente, a Europa já teve uma mudança com isso. Então, já não era mais o sistema econômico que prevalecia antes. Naturalmente, houve essa mudança com as mercadorias que eram encontradas aqui, que eram levadas. Então, vai surgir nesse período, economicamente, o sistema mercantilista e politicamente o sistema absolutista. Então, em termos políticos e econômicos, nós vamos perceber que a sociedade europeia ela vai mudar. E aí, de uma forma geral, vai ter mudança, também, tanto no âmbito cultural como no âmbito científico. Aí, nós vamos lembrar de mais uma coisa que ocorreu durante a Idade Média, durante o período feudal. Qual era a instituição mais poderosa? A Igreja Católica. Então, esse renascimento cultural e científico vai ser exatamente um novo pensamento que vai surgir, vai ser contrário à opinião da Igreja Católica. Então, vamos pensar como se fossem ideias que surgem pela população. Essas ideias elas vão partir de grandes pensadores que surgiram na época. Não é a população de uma forma geral, mas são grandes pensadores que surgiram na época. E esses pensadores, eles influenciavam a mente das pessoas. Então, se o sistema econômico tinha mudado, o sistema político também estava tendo mudança. Naturalmente, a igreja foi perdendo poder. E aí vocês lembram que durante o período feudal, a Igreja Católica, tanto ela tinha um poder econômico muito grande, como ela tinha o poder de influenciamento das pessoas. Então, a população europeia, ela estava vivendo mudanças sociais que foram necessárias devido ao fim do feudalismo. Logo, quando os estados promovem o período das navegações, que eles entram em contato com outros povos, a gente já vai perceber essa mudança. Então, antes, as pessoas não tinham o poder de refletir, não tinham o poder de pensar ou de participar da sociedade ativamente. A partir do período das grandes navegações, essa sociedade ela já vai vivenciar um novo momento da história e aí elas vão perceber que
todas as pessoas tinham o poder de refletir. Então também nós vamos perceber a decadência, a crise que a Igreja Católica vai ter nesse momento. E grandes pensadores vão surgir. Na página 78, esqueci de falar para vocês, ainda na página 77, só para a gente concluir essa parte, aí vem sendo colocado que além da crise que a igreja vai enfrentar, a burguesia também ela vai ser importante para o florescimento dessa nova sociedade que surge. Na página 78, tem algumas questões que vocês deverão resolver. Então, vamos só refletir sobre essas questões. Essa primeira questão é para vocês analisarem, é para vocês estarem discutindo exatamente o que foi falado agora. A Igreja Católica, ela entrou nessa crise, e aí é para vocês fazerem uma relação da Igreja Católica entre a produção cultural que surgiu nessa época. Então, o que foi essa produção cultural? Muitas pessoas, muitos pensadores, muitos sábios, eles surgiram. Nós vamos perceber que as ideias romanas, as ideias gregas, elas voltam a existir nesse período, porque muitos filósofos eles acabam sendo influenciados pelos pensamentos gregos, por grandes filósofos do surgimento das histórias antigas, e aí eles vão ter novas ideias, e aí eles vão começar a dizer o seguinte: todas as pessoas têm o poder de refletir sobre a sociedade, todas as pessoas têm o direito de opinar, de pensar, e será que o que a igreja está dizendo é realmente o que deve ser seguido? Então vocês vão estar respondendo nesse sentido. Vocês vão estar fazendo a relação entre esse renascimento, essa nova cultura que surge, com aquilo que a igreja dizia. Essa segunda questão vem colocando aí que a partir dessa mudança, desse renascimento, houve mudanças na forma de pensar da sociedade e da humanidade. Então, aí vocês poderiam estar se perguntando: essas ideias que foram propostas nessa sociedade, realmente ela aconteceu? Foram mudanças que foram aceitas pela população? Sim, foram mudanças que foram aceitas porque já não dava mais para seguir os moldes feudais que existiam durante a Idade Média. Então, nesse momento, nós vamos perceber, sim, uma mudança natural que surge na sociedade. Então, é uma afirmação correta. E aí pede para você explicar. Aí vocês podem estar colocando que tanto no âmbito político houve mudança, porque a partir de então os reis, eles passaram a ter um poder central, e aí nós vamos perceber que já não é mais a propriedade que vai ser a base da economia dessa sociedade. Todo o sustento já não é mais voltado para a terra, já vai ser direcionado às colônias, né? Porque nesse momento a economia ela é voltada para as colônias aqui da América. Então os reis eles passam a ter um controle, que esse controle já não é só ter terras, mas também é um controle voltado para a própria administração dos estados modernos da época. Economicamente, como já foi citado, houve essa mudança por conta das navegações. Vocês podem estar refletindo sobre isso. Na terceira questão, vem sendo colocado o local onde houve o surgimento do Renascimento. Que no caso foi na Península Itálica, nas cidades, né? Em algumas cidades, mais direcionada à cidade de Florença e de Gênova. E aí vem perguntando quais foram os fatores que levaram ao surgimento. O surgimento dessa mudança no pensamento da sociedade. E essa mudança ela vai acontecer na Península Itálica, e por que não em outros locais? E aí vocês podem estar refletindo, pode ser colocado a questão da localização, porque Gênova e Florença eram centros comerciais da época,
Então, esse local vai entrar em contato com diversos povos no decorrer do tempo. E aí, só para vocês entenderem, assim, de uma forma bem simples, que se fazia necessária a mudança de um pensamento novo. Esse pensamento ele vai surgir nessa época. E aí, a população sente a necessidade de mudar. Já não dava mais para viver em uma sociedade onde tudo era voltado para o que a igreja dizia, onde as pessoas acabavam sendo manipuladas pelo pensamento de uma autoridade e não tinham o poder de refletir, de pensar. Então é algo que vai acontecer naturalmente, porque houve uma mudança nessa sociedade. O sistema feudal ele já tinha entrado em crise. Então há necessidade de mudança. Aí vocês podem colocar nessa terceira também, vocês podem estar colocando também a questão da influência que os filósofos gregos e romanos eles tiveram nessa época. Vocês vão perceber que os filósofos gregos e os filósofos romanos também, eles influenciaram essa sociedade que a gente vai iniciar agora, a Idade Moderna, e eles vão incentivar em outros períodos também. Então, muita coisa que se tem hoje é uma referência de filósofos desse período, do período da Grécia, do período de Roma. A quarta questão vem falando aí sobre os mecenas, que foi uma classe que surgiu nessa época. Aí está pedindo para vocês explicarem qual foi o papel deles no Renascimento. Aí vocês podem colocar que foram pessoas políticas, foram figuras políticas que surgiram nessa época. Na verdade, eles pertenciam à classe da burguesia. E aí eles tinham uma finalidade, eles tinham um objetivo, eles se destacavam nessa sociedade. E aí a importância deles era exatamente propor mudança no âmbito cultural e no âmbito político da sociedade, no âmbito científico. Pessoal, então era só para a gente introduzir essa parte, tá certo? Na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade. Então eu peço que vocês resolvam essas questões, que a gente depois faz a correção e dá continuidade ao restante. Até a próxima aula.